Já foi. Quem não me conhece, levanta a mão, é mais fácil falar assim. Um pouco mais da metade não me conhece, então eu vou ficar mais tranquilo. Que a maioria me conhece, né? Linda. Gostoso. Vem cá, vem cá. Vem cá você. Vem cá. Fala seu nome. Ó. Fala seu nome para as pessoas. Que? Miguel Narapicena. Nada na piscina. Ele é um atleta da piscina, da Casa Verde, entendeu? Músico também, né? Bom dia a todos. Eu vou pedir para quem está aqui na organização me avisar quando estiver na metade, quando estiver quase acabando, quando... Isso, é você, a pessoa, tá? Porque senão eu vou falar sem parar até amanhã, tá? E espero que vocês, se qualquer dúvida que vocês tenham durante a minha palestra, na hora eu li lá que tem uma mesa redonda, e aí vocês podem me perguntar, tá bom? Vocês preferem minha voz assim? Ou vocês preferem minha voz assim? O microfone. Aqui? Sim. Tá, beleza. É bem estranho falar e só esse ouvido ouvir aqui. Porque o som tá aqui, né? É estranho para mim. Eu sou filha da dona Solonice e do Zé Ayrton, uma cozinheira e um mecânico. E fui criada pela minha avó e fui muito estigmatizada como uma criança mimada. Tive um atraso do desenvolvimento significativo, onde eu só falei aos 5 anos de idade, onde... Vida, fica aqui. Ou fica lá. Mas não no lixo não, né, filho? Pelo amor de Deus. Faça vergonha, não. E fui muito... Tinha essa como mimada, sem noção, sem educação. É uma criança sem limite. Ela tá... Quando ela quer alguma coisa, ela se joga no chão, ela grita. E... Minha mãe falava que quando não podia sair na rua comigo, porque elas passavam vergonha. E eu era uma bebê que não dava trabalho. Gisele, você foi muito boazinha. Eu era empregada, eu era doméstica. E você ficava quieta o dia inteiro. Eu só pegava você para dar comida. E à noite, você dormia a noite toda. Menina, você me ajudava demais. Logo... mais ou menos quando eu comecei a falar, quando eu comecei a... Talvez quando meus pais se separaram, quando eu tinha 7 anos, talvez depois do abuso sexual, com 7 anos, não sei. Mas eu passei de uma polaridade para outra. E fui para o Tasmania. Uma criança que precisava do toque exacerbadamente, ao ponto de eu machucar as pessoas na hora de abraçar. E aí a pessoa falava assim, ela é tão carinhosa, ela é tão afetuosa, mas não tinha nada a ver com a afetividade, e sim com a parte sensorial. Eu precisava do toque para me autorregular. Muitas das vezes, quando eu fiquei adolescente, e vocês sabem que a adolescência é um pouco mais complicado, a pessoa ficar pegando nos outros, porque assim, se alguém viesse me tocar sem eu saber, eu não gostava. Eu tinha essa repulsa. Então, antes que o outro encostasse em mim, eu ia para eu ter um relaxamento naquele ambiente. Vocês conseguem me entender? Igual o cachorro, às vezes, ele chega e ele precisa... Um cachorro típico, né? Porque a vida é atípica. O adestrador falou. Um cachorro típico teria que ir em vocês, pelo menos a maioria, dar uma cheiradinha para ficar tranquilo no ambiente. Não é assim que funciona o comportamento animal? E eu era exatamente assim. Para eu poder me sentir segura, eu precisava estrangular as pessoas, e eu ficava ok, não precisava mais encostar ninguém.
E aí minha tia fala, depois que eu fiquei adulta, e depois que eu descobri que eu sou autista com 42 anos, e hoje eu tenho quase 48, vou fazer 48 em maio, a minha tia falou assim, minha filha, como é que a gente não viu antes, né? Você chegava assim numa roda de conversa com minhas amigas, aí você passava, minhas amigas falavam assim, sua sobrinha tem algum probleminha? Tadinha, né? Ela tem algum probleminha. Porque, de fato, era um comportamento disfuncional, socialmente falando. E como é que eu fui inserida no emprego, na sociedade? Como que eu sobrevivi? Como que eu cheguei a ser proprietária de uma clínica de crianças neurodivergentes? E adultos também. Está chegando muito adulto lá. Está chegando idoso, está chegando jovem, está chegando todas as idades. Eu fui parada num supermercado por uma senhora, porque eu estava usando uma blusa da caminhada do autismo, do ano passado, que tinha Casa Vida aqui nas costas. Aí a senhorinha falou, a senhora é da Casa Vida? Você é da Casa Vida? Eu falei, sou da Casa Vida. Você aceita meu filho? Meu filho tem 52 anos. Eu não sei mais o que fazer com ele está em casa. Eu estou muito cansada. Você aceita ele? Como que eu faço para levar ele? Então, está acontecendo essas coisas bem frequentemente. E essas capacitações que eu fiz e faço, não paro de fazer, estou na 6ª pós-graduação, eu não gosto de estudar, tá? Por incrível que pareça. Eu estou na 3ª faculdade e na 6ª pós-graduação. Eu não gosto de ler, nem sei se eu posso falar que eu não gosto de ler, eu não tenho habilidade para ler. Porém, eu tenho habilidade para escrever. Porém, eu sou escritora de um livro, quase 2, porque está quase saindo o 2º. Como é que explica isso? Como é que explica isso? Na escola, eu sempre acreditei que eu era a mais inferior, a mais incompetente, a mais... Não só na escola, mas na vida. E eu entrei em depressão quando eu entrei no mestrado, onde todo mundo queria ser melhor do que o outro. Queria disputar quem é que falava melhor com a professora, quem falava mais, quem lia mais, quem tinha lido mais livros. Desculpa, minha querida. Quem fazia um monte de coisas, e eu ficava assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é para mim. E aí eu fiquei 6 meses em depressão. Depois que acabou, que eu concluí essa 6 meses de mestrado, eu entrei em outro mestrado agora, só que online, que aí eu não vejo pessoas. E eu amo pessoas, mas ao mesmo tempo eu não gosto de pessoas, porque eu não gosto desse tipo de pessoa, entendeu? E aí eu entrei no mestrado agora, recente, mais online. E aí eu fui buscar ajuda com um psiquiatra e fui fazer avaliação neuropsicológica e descobri que eu sou autista, TDAH e altas habilidades. E muita coisa se explicou. Muitas coisas se esclareceram na minha cabeça, na minha vida. A depressão quase foi embora. Porque eu pensei, era só isso? Era só isso? Eu não sou uma aberração, não sou um negócio estranho, eu não preciso pedir para morrer, não preciso pedir para desaparecer. Eu sempre, quando fazia atividades de arte-terapia, a minha arte era invisibilidade. Eu falava que eu era invisível, que eu era transparente, que eu era uma pessoa transparente. E o que significa a pessoa ser invisível, ser transparente ou não querer existir? O que significa isso? O óbvio, né? Ou se sentir invisível diante da sociedade, certo? É não se sentir pertencente. E depois tudo ficou mais leve. Ok, tem um monte de gente legal lá na minha clínica que eu posso ser eu mesma. E é óbvio que eu vou continuar sendo julgada. É óbvio que eu fui muito julgada por usar o laudo a meu favor, ou usar o laudo como uma coisa... gente, vocês já devem imaginar, eu não preciso falar aqui, tá? Eu demorei anos para falar que eu sou autista. Será por quê? Né? Aqui estava ok.
Aqui estava muito melhor. Mas aqui eu não conseguia me sentir confortável em falar. Porque eu tinha essa estigma. Eu seria estigmatizada de qualquer forma, sacou? Com ou sem? Logo. Então, eu oriento vocês, se vocês têm alguma dúvida, façam avaliação, vão buscar ajuda, vão buscar autoconhecimento, muda tudo para melhor, tá? Não é rótulo, é só esclarecimento. É só para você se sentir melhor, mais em paz. Você consegue se autorregular, tá? Agora, antes de entrar aqui, o nível de ansiedade aumentou. Aí eu falei, preciso fazer xixi. Porque quando eu faço xixi, a sensação é assim, ok, esse território aqui agora é meu. Igual o cachorro. E aí eu fiz xixi e fiquei mais calmo. Voltei calmo, tranquilo. Porque agora eu entendo o meu funcionamento. Vocês sacaram? É a mesma coisa vocês terem um carro manual e de repente passarem para o automático. Precisa aprender a funcionar no automático. Precisa aprender a lidar com o automático. Senão você bate. Não tem as mesmas coisas do manual. E senão a gente bate na nossa própria vida. A gente bate a cara na parede. Tá bom? Ai! Entendeu, né? E esse é o meu legado, a Casa Vida. Com certeza eu não vou passar todos os slides porque eu falei demais. Porque eu percebi que a maioria não me conhecia. Mas não tem problema, a gente pode ter outras oportunidades. Não pode? Hã? Ah, eu tenho um congresso online que está na minha bio no Instagram. Não tem aquele link? Vocês clicam naquele link e vocês vão ver que tem um congresso de R$30. Coloquei R$30 para poder ficar mais bonita, assim, estou pagando por alguma coisa, mas não vale. Os R$30 não paga o conhecimento que vocês vão ter nesse congresso online que está lá. E lá eu falo bastante, muitas pessoas falam muito, e vocês vão amar as informações que tem lá. Serve para todo mundo, para os pais, para os funcionários, pessoas que querem aprender. E algumas pessoas que estão aqui são anjinhos da Casa Vida. Esse aqui, do lado de cá, não sei se dá para enxergar, de blusa amarela, foi meu primeiro paciente, porque a Casa Vida nasceu para ser um spa, não para ser uma clínica. E aí, depois que eu atendi o filho da Eveline, tudo mudou. Ele não falava, mas ele falou no meu coração. E aí, quando eu entreguei ela para ele para ela, eu falei assim, obrigada pelo profeta que você trouxe para mim. Ele falou muito comigo. E eu achei que eu não fosse capaz de atender uma pessoa tetraplégica, porque eu não estudei para isso. E aí eu lembrei que, eu não estudo, eu só vivencio. Tudo na minha vida é através da experiência. E aí eu consigo chegar em algum lugar. E graças ao João, a Casa Vida hoje tem 240 crianças, famílias, não sei até quando, porque eu sou refém do sistema, né? Dependo de plano de saúde, infelizmente. Mas, com certeza, isso não vai mudar. A gente faz alguma coisa, vira escola, não sei. Tem um monte de mãe pedindo para eu abrir uma escola, porque as escolas não estão aceitando as crianças, meu Deus do céu. Tá difícil. Entendeu? Eu não vou passar esse vídeo porque tem no YouTube e vai tomar nosso tempo precioso, tá? Sobre inclusão. É maravilhoso esse filmezinho. Vocês já viram? A maioria? A maioria já. Então a gente precisa compreender, respeitar e amar. Amar o diferente é muito difícil. A gente não consegue amar a si próprio, a gente não consegue aceitar as nossas diferenças. Como é que a gente vai suportar as diferenças do próximo? Como? Não tem como. Então, o autismo, ele é um espectro, são várias características. Antigamente, que não se falava disso, você seria diagnosticada com, a pessoa é dislexa, a pessoa ela tem um problema sensorial, ela tem descalculia, e com isso a pessoa seria fragmentada. Cada hora vinha
conforme uma fase da vida e teria uma nova dificuldade, então vinha um novo laudo, uma nova situação. E se eu tenho tudo isso junto, vai dar o quê? Não sou autista não, eu sou só dislexa. É isso? Não. E ser dislexa, isso me proporciona o que socialmente? Que emoção isso desperta em mim? E aí eu vou ganhando mais uma característica, mais uma peça do quebra-cabeças. Por isso que é um quebra-cabeças, ok? Cada peça, uma característica. E por que as pessoas estão sendo, lá atrás, foram diagnosticadas com bipolaridade, com apenas depressão, com apenas ansiedade, e fica tratando, até, quem sabe, a pessoa se suicidar, ou quase se suicidar, ou a pessoa ir internada, ou ela desistir de conviver com as pessoas. Por quê que chega nesse limite? Porque vem o diagnóstico e o laudo da ponta do iceberg, vem aquilo que dá para ver, vem aquilo que é mais acessível, mais fácil de ser identificado. Mas o que está lá no fundo desse iceberg? Como que essa criança era como bebê, como eu contei para vocês? Como que ela como criança, como eu contei para vocês? E os acontecimentos? Sabe o que as pessoas justificavam o meu comportamento, gente? Tadinha dela, que ela não tem o pai, não tem a mãe. Por isso que ele é assim, diferente, tadinha. Ai, tadinha dela, porque ela foi abusada sexualmente. Tadinha dela, porque ela sempre ouvia essa palavra, que eu era tadinha, e porque alguma coisa que tinha acontecido na minha vida, por isso que eu era daquele jeito. Já passaram por isso? Já viram isso acontecer? Então, graças ao laudo. Obrigada. Graças ao laudo, eu me sinto... Estou com medo de subir aqui, mas eu estou com vontade de subir aqui. Podendo me sentir enraizada. Inteira. Obrigada. Não sou mais coitadinha, a não ser que eu queira me ver coitada. Aí é outra história. Síndrome da vitimização, né? Eu não quero isso, não. Eu sou um ser humano antes de ser autista. Eu sou uma mulher antes de ser autista. Eu sou mãe, eu sou esposa, sou filha de Deus, sou filha dos meus pais. Eu tenho habilidades que eu nem sabia que eu tinha. Cadê minha habilidade? Cadê? Aqui. Olha, gente, eu descobri uma habilidade há 7 meses. Eu vou mostrar para vocês. São lindos. Você não quer mostrar? Porque eu tenho medo de derrubar ou o microfone ou acontecer alguma besteira, né? Por favor, amiga. Você veio para me ajudar, não foi? Outra coisa. Humildade para pedir ajuda. Ela começou a fazer aquarela e ela tem pouquíssimo tempo. Fazendo quanto tempo, Gisele? 7 meses. 7 meses fazendo com habilidade. Eu faço 1 hora, eu faço 1 aula por semana. Nunca acredito que eu vou me ajudar. É uma habilidade que eu descobri porque eu falei assim, quer saber? Eu não vou depender de ninguém, não. Eu vou ver se eu sei fazer isso. E aí eu me surpreendi a professora. A professora falou, a Juliana, gente, Juliana, eu estou fazendo propaganda dela real. Ela foi extremamente acolhedora com as minhas dificuldades. Quando ela está explicando, ela está fazendo um passo a passo, eu nunca estou no passo que ela está, eu estou sempre um passo atrás. Aí ela tem que repetir o passo. Então, graças a essa paciência, essa inclusão dela para comigo, eu acredito que eu tenho chegado aqui, vocês não acham? Porque senão, eu não teria conseguido, eu teria me sentido igual lá no mestrado, lembra? Poxa, todo mundo está acompanhando a professora, menos eu. E aí ela falou para mim, Gi, você já pode dar aula, você já está no outro nível, o seu estilo é... O seu estilo... Mostra o livro, por favor, olha o livro ali. E o seu estilo é realista. Ainda falou o meu estilo, que eu nem sabia qual era. Meu livro que eu escrevi, de uma pessoa que não gosta de ler, escreveu o livro. Né?
Você acredita que eu escrevi 400 páginas de um livro? Aí a moça que estava a Osiane, que estava me orientando, falou assim, Osiane, claro, Gisele, ninguém vai ler 400 páginas, isso não é uma Bíblia. Isso é um livro, tem que ser uma coisa agradável, tem que ter começo, meio e fim, divide ele, pelo amor de Deus. Não faz isso com as pessoas, ninguém vai ler. Ah, bom, pode fazer o que você quiser. Aí dividiu nesse e já tem o outro pronto. Entendeu? Então, se deixar, eu escrevo para sempre, porque escrever me autorregula, me acalma, me dá uma sensação de organização, tá? A estatística, ela está bem desatualizada, mas em breve vai ter atualização, 1 para 31 crianças, e em breve, muito breve, a gente vai ter 50-50, ou seja, metade da população vai ser autista. Vocês acreditam nisso? E a outra parte que não é autista, mas é PCD? Síndromes, cadeirantes, paralisia cerebral. E aí? A sociedade toda, quase toda, vai ser PCD? Como é que vai ser? Você arrisca a falar? Como é que vai ser isso? Tem que ter muita palestra dessa, não tem? Tem que ter muito evento, tem que ter muita informação para as coisas ficarem mais acessíveis, mais naturalizadas de forma positiva e não de forma naturalizar a exclusão, né? E como se faz necessário cuidar de quem cuida, é muito importante, né, doutora Adriana? Depois eu vou te chamar, você prepara aí, para falar sobre a importância de apoiar as mães, de apoiar... Tá bom? Viu? Eu tô até avisando, eu não aviso. Gente, eu entrei aqui cometendo uma gafe. Eu entrei direto, porque tinha 3 ônibus aqui parados assim. Olha, não tem ninguém aqui? Não tem ninguém desse lado? Mas tinha gente lá do outro lado, mas que eu não vi. Aí eu entrei direto e estacionei na vaga que estava disponível. E fiquei lá pedindo ajuda para ela. Ela, vai lá te ajudar. Aí veio o rapaz. A senhora não pode passar direto, tem que se identificar. O seu carro todo fechado, preto? Desculpa, eu não vi ninguém. Eu, de fato, não vi ninguém. Então, essas coisas de mal-estares sociais, eu já estou calejada. Inúmeras situações de inabilidade social. Não demais, porque agora eu estou medicada, terapeutizada, né? Estou melhor agora. Mas eu não deixo de fazer esse trem aí, entendeu? De vez em quando tem. Mas eu estou bem... É muito importante você saber o seu funcionamento para que você não seja vítima das circunstâncias, ok? Nem vítima das pessoas. O que você sente é de responsabilidade sua. Você não é vítima de ninguém, entenderam? Beleza? O que eu senti quando esse rapaz veio falar comigo é de responsabilidade minha. Eu estava errada. Eu tenho que abaixar a cabeça. Ou eu tenho que apresentar. Mas, moça, porque eu sou autista, eu sou desligada. Preciso fazer isso? Não, né? Não é uma bengala. Não é uma bengala. É só ser humilde. Eu errei. Tá tudo bem. Da próxima vez eu vou parar. Tá bom? É simples. Então, tem várias dificuldades que em outras circunstâncias, em outras situações, ou então no nosso congresso que está lá, que vocês podem buscar, no Instagram da Casa Vida ou no Instagram da Gisele Aguiar, vocês têm o contato dessas pessoas aqui, não tem? A gente pode passar para eles? Tem como fazer isso, Patrícia? Tem como? Isso não tem como fazer? Passar para eles esse link, essas coisas? Pode fazer isso? Então tá. Então, vocês vão ver isso lá. E o que acontece com o adulto? Eu já perdi vários aviões por falta do crachá, tá? Aí agora eu uso para não perder o avião. E aí eu sou devidamente orientada. E tá tudo bem. Por que eu perco o avião? Cada hora é uma desculpa diferente. Tá? Depois eu... Ai, gente... É que eu fico lembrando as coisas que eu passei perdendo o avião. É muito doido. Eu choro. Fico nervosa. Peço ajuda para poder dar certo.
Nem parece, né? Uma pessoa assim tão desenrolada, né? Mas é real. Tá? As mães que me conhecem bastante ali atrás, Itamara, Adriana, falei de novo, Lídia, a mãe da Lídia e tal, elas me conhecem por detrás das câmeras, por detrás das palestras. Elas sabem, elas me conhecem descabeladas, elas me conhecem descalças, elas me conhecem de roupão, molhada, seca, com cara feia, com cara bonita, elas me conhecem. E talvez um dia me julgaram e de repente depois viram, ela é assim mesmo. Talvez sim, talvez não. Mas isso é de responsabilidade de quem? Fala pra mim. Eu tenho 5 minutos. Socorro, Deus. E vocês acreditam que a gente tem só a gente tem 80% dos adultos autistas desempregados? Tem noção disso? Por que será? Por causa disso. Por causa disso, a falta de informação. Até mesmo da pessoa dela própria, que não para em nenhum emprego, ou que não consegue pedir emprego, ou porque tem vergonha, ou porque acha que não é capaz. E quando encontra um emprego, passa no concurso público, isso também está indo aí na mídia, aí o colega de trabalho vai lá e denuncia, reclama, até a pessoa ser expulsa, ser demitida. Isso não é real? Isso é muito real. Então, eu espero que em breve, na Casa Ana João, que é uma casa que a Casa Vida disponibilizou para poder fazer trabalho social, eu espero um dia que vocês vão lá conhecer e eu tenha um banco de PCD para distribuir para a cidade. Por exemplo, eu vou lá, recebo 10 PCDs, não importa se é autista ou não, descubro quais são as habilidades deles, descubro o que eles fazem de melhor, o que eles gostam, qual é o hiperfoco deles, para a empresa Dedo de Deus me ligar e falar assim, Gisele, eu estou precisando de uma pessoa com essa característica. Você tem aí? Que seja detalhista, que seja organizado, que seja que goste disso, goste daquilo? Tenho sim, o João. Vou mandar para você avaliar. Tem o João, a Maria, a Josefina, uma é cadeirante, uma é autista e a outra é paralisia cerebral. Aí você vê aí, na entrevista, qual que tem mais o perfil de vocês, ok? Ok. Eu sonho que isso vai acontecer um dia. Eu sonho que um dia eu possa ser um cano de PVC, um instrumento para que a sociedade possa inserir cada vez mais essas pessoas que se sentem tão excluídas de uma forma real. Não é de vitimismo, é de forma real. É de verdade, né? E, obviamente, esse trabalho vai ter que ter algumas adaptações, algumas coisas que precisam ser adaptadas para que essa pessoa possa permanecer, conseguir ficar, né? Comunicação não alternativa para dentro dos ônibus seria muito interessante, para ajudar tanto as pessoas que são usuárias quanto as pessoas que são PCD, que a criança precisa entender alguns funcionamentos sociais, ou até mesmo a pessoa mesmo que está ali. Quantas vezes eu no metrô, lá no Rio de Janeiro, eu grávida, com a barriga na fuça do cara, e o cara não dava o lugar. Ele fingia que estava dormindo, falava assim. Entendeu? Sei lá, uma falta de educação, não sei. Acho que isso tinha que estar desenhado, o óbvio precisa ser dito, inclusive, numa comunicação alternativa, tá? Essa é a minha sugestão. Então, para finalizar, a gente precisa compreender, reconhecer que cada pessoa é única dentro do espectro ou dentro da sua atipicidade, não importa o rótulo, tá? Escutar, adaptar o ambiente, acolher sem julgamento, com flexibilidade, empatia e respeito sempre. A inclusão não é sobre perfeição, é sobre intenção e ação. Então, muito obrigada. Adriana, vem aqui. Adriana, tu não quer vir? É só falar rapidíssimo, só tem 1 minuto. Ó, ela tá com a placa de 1 minuto na mão. Gente, eu nunca fiz isso, parar na hora certa. Ó, você tá de parabéns.
Vou te contratar para todas as minhas palestras. Você quer que eu fale o quê, José? Ué, a importância de cuidar de quem cuida, o evento que você acabou de fazer lá. Oi, meu amor! Oi, bonitão! Vem cá, bonitão, fica aqui perto de mim. Oi, tudo bem? Você tá me segurando? Esse aqui é o Ademir, gente. Essa é a mãe do Ademir. Bom dia. Meu nome é Adriana. Vou tentar ser breve, aproveitar essa oportunidade para divulgar o coletivo de mães atípicas empreendedores de Teresópolis, de Semaete. Somos um grupo de mães atípicas, 10 mulheres que empreendem no artesanato manual. É o foco do nosso trabalho. Essa ideia partiu do momento que eu senti um esquentamento dentro do meu peito, que eu sentava nas clínicas e via as mulheres falando que não tinha dinheiro para comprar o pão, o batom, inteirar no plano de saúde. Então, meu filho fazia terapia lá na Casa Vida. Cheguei para Gisele, não aguento mais, vamos movimentar essas mulheres de uma forma a trabalhar, de serem vistas. E prontamente a Casa Vida, que sempre abriu as portas para nós, ofereceu o espaço, as mesas e cadeiras, e o restante vamos se reunir e vamos montar uma frente de trabalho de mesa colaborativa. Como que funciona isso? Rapidamente. Para a gente trabalhar é muito complicado trabalhar no sistema CLT, o dia inteiro, porque nossos filhos estão em terapia. Ninguém pode, mas juntas estamos mais fortes mesmo. Enquanto uma mãe estava ali, em terapia, foi montado um mesão colaborativo com todo artesanato. O que você faz? Empadinha, faço bolo de pote, eu faço vasos artesanais para plantas, eu tenho uma marca chamada Concreto Afeto. A outra faz as pulseiras de macramê, como o Ademir faz as pulseiras de macramê. A irmã dele também faz um trabalho também artesanal, a Luara. Tem a Itamara, que faz chinelo personalizado. A mãe, com qualquer habilidade, colocava o seu material ali naquela mesona colaborativa. E no momento que o nosso filho estava em terapia, eu vou lá, vendo meu produto, vendo o produto da Ademir, vendo o produto da outra mãe, saio da terapia com meu filho, a outra mãe que está chegando assume a mesa e vende com todo carinho. E essa renda, gera uma renda financeira para cada mãe que trabalha em mesa colaborativa. Assim nasceu, essa sementinha plantada na Casa Vida, o projeto Semaete. Fazemos feiras itinerantes, já temos nosso bazar presencial e online. Tá? Vou deixar aqui o link também, se puder divulgar, para quem quiser comprar, quem quiser doar, quem quiser conhecer o nosso produto. O projeto também que Gisele tem da Casa Ana João, para poder ajudar as mães atípicas, um projeto muito importante. Eu acho que todo projeto que é voltado para essa geração de renda das mães é muito importante. Convido a vocês também para poder conhecer o nosso artesanato manual, que está aí fora, conhecer o nosso coletivo pelas redes sociais, Semaete, CMAE.TR, tá? Tem sabonete artesanal, tem material pedagógico em feltro, EVA, e muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui no dia de hoje, fazendo parte desse evento, divulgação. A fala é libertadora, ela quebra preconceitos. A gente sabe que não é 100% as pessoas que vão aceitar a nossa fala, vão aceitar o comportamento dos nossos filhos, mas eu acho que a gente tem que falar sim, a gente tem que divulgar, a gente tem que sensibilizar, conscientizar essas pessoas. Tem um tempinho para mim compartilhar uma situação? Jaqueline, você hoje teve uma fala que mexe muito com a gente na pele, e mexe com a gente que é mãe. Essa semana, quinta-feira, eu entrei dentro do ônibus da aviação e passei uma situação muito complicada com o meu filho. Eu entrei no ônibus com o Oliver, TEA, nível de suporte 3, não verbal, mas é um menino que já faz terapia desde os 2 anos de idade, ele tem 8 anos. Eu passei na roleta e quando eu me aproximei da primeira cadeira amarela e pedi, senhora, por favor, eu vou te atrapalhar um pouquinho, pode dar uma licencinha para ele sentar do seu lado, no cantinho? A senhora movimentou as pernas, virou,
o Oliver sentou e, de repente, droga, 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 me tirou desse lugar. E foi para o fundo do ônibus e desceu do ônibus. Por que eu estou falando isso nessa oportunidade? Porque a gente tem que se preocupar muito com o que Gisele falou, quem cuida do cuidador. Eu sou uma mãe ativista e blindada. Eu soube responder ela educadamente e colocá-la no devido lugar, tanto que ela desceu do ônibus e foi embora. E com a minha fala, que é libertadora, as pessoas que estavam ali, que são conscientizadas pelo trabalho que é feito, pela aviação do Dedo de Deus, através das associações que vêm aqui divulgar, falar, e qualquer evento que haja portas para a gente divulgar o que a gente passa na pele, a gente vai conscientizando. Eu vejo um trabalho muito positivo em relação aos motoristas que trabalham, que já tem uma amplitude em nos receber com acolhimento, com sensibilidade em relação aos nossos filhos. Então eu peço assim, um apelo de continuar abrindo portas e conscientizando para que pessoas como essa mulher que destratou o meu filho não tenham essas falas. E pessoas que estavam sentadas se sensibilizaram comigo e vieram, nossa mãe, que pessoa mal educada, não fica assim, mas eu sou uma mãe blindada. Imagina essas mães que não são ativistas, que não são blindadas, que não têm uma fala anticapacitista pelos seus filhos, como essas mulheres se sentem. Tem mães que saem até do ônibus, eu tenho relato de mães que saem até do ônibus. Imagina se não há um trabalho de conscientização, não teriam pessoas sentadas ali que iam me defender, que iam ficar indignadas com a postura dessa senhora. Então eu agradeço essa oportunidade, que venham mais oportunidades, sabe, para a gente não se machucar dessa forma, como essa pessoa tentou me machucar com essa fala capacitista, preconceituosa em relação ao meu filho, que é um autista TEA, nível de suporte 3, não verbal, bem regulado, mas se desregula porque ele é um autista, mas terapeuticamente, quanto menos se desregula, é porque está funcionando a terapia. E não fez nada para essa mulher, ele só sentou do lado dela. E ela teve essa atitude horrível. Mas que bom que eu sou uma mulher consciente, né? Sou ativista, tenho uma cabeça boa, porque o entorno também conta, né? A rede de apoio, a família, porque as pessoas têm histórias. De repente você não tem uma cabeça boa porque você tem uma história por trás. Você não tem uma estrutura familiar boa, você não tem uma terapia, você não teve uma terapia na Casa Vida, você não teve um conhecimento de estar aqui hoje falando e ouvindo, né? Sobre outras síndromes raras, conversando, trocando informações. Então, é muito importante, gente, essa fala. E a gente tem que lembrar, para terminar, que cada um de nós aqui tem que entender, que eu vou falar um termo horrível, mas um termo simples de entender. O raio, a gente pensa que o raio não cai, né, perto da nossa casa ou na nossa casa. Só que é como a Jaqueline falou, né, e não lembro a porcentagem, mas provavelmente a gente tem que botar a nossa barba de molho, desculpa o termo para falar, porque provavelmente a gente pode amanhã ter um neto autista, ter um sobrinho autista, ter um sobrinho com uma síndrome X frágil, um filho, um neto, um bisneto, né? É hereditário, passa de geração em gerações. Então, como será que hoje, a gente pensa assim, eu não tenho um filho autista, mas de repente você não tem, mas seu filho pode ser que tenha, pode ser que o filho do seu filho tenha. Como você gostaria que ele fosse tratado? Então eu deixo essa frase e essa consciência aí para a gente pensar bem nos dias de hoje o que está acontecendo, né? Porque acho que é 1 para 38, Gisele. 1 para 38, os dados atuais. Mas né? é antigo. Acho que isso, mas aqui está 1,31, acho que já é 1,38, atuais assim, né? Mas é bem mais do que isso. Obrigado, tá, gente? Muito obrigada. Oi, gente. Essa pergunta eu já fiz para ele várias vezes e a resposta é sempre a mesma. Você gostaria de um dia não ser mais autista? Só se eu não me corrompesse, não mudasse. Sim. Se eu não deixasse de ser eu, aí eu aceitava, mas se fosse mudar, não. Ai, é lindo, gente! 2 PCDs, um que não gosta de toque e o outro que precisa do toque. E é isso que dá, viu? Tá bom? Desculpa. Ai, desculpa.
Tá, você pode me abraçar então só um pouquinho? Obrigada. Obrigada, tá? Por você ter vindo, tá bom? A gente sim, tá, tudo bem. Eu não vou fazer mais, tá? Desculpa. Tá? Eu vou encoxar minha testa. Então, gente, muito obrigada, meu amor. E quem aqui pega o microfone de mim? Por favor. Obrigada. Ai, que bom, que bom. Gisele, Ah, é? Ó. tem que falar do... Olha, gente, aqui fora tem brinquedos sensoriais, que no caso eu compro pra mim, né? Mas se quiser comprar pro seu filho, seu neto, vocês podem. É a irmã do João, meu primeiro paciente, lembra? Ela que tá fazendo. Olha que louco, né? 10 anos depois, a Casa Vida tem 10 anos. E também tem duas cadernetas que uma mãe de uma criança autista também faz com as minhas artes na capa. Eu doei minhas artes e ela faz. Então vocês podem também pegar, se vocês não comprarem, olha lá o Instagram dela, entra, segue e indica. Ela faz para aniversário, ela faz para qualquer coisa que vocês quiserem. É uma papelaria caseira. Deixa eu lá, não. Oxi. Então é isso, tá, gente? Tá aqui fora também, tá? Obrigada. Por onde eu fico? Onde eu fico? Você pode sentar. Quer ficar aqui? Certo. Eu fico ali no canto. Obrigada, meu amor. Aqui, isso aqui é seu. Senta aqui, senta aqui. Fica ali no cantinho. Aqui, tá bom. Aqui pra você sentar, porque eu vou... Você que faz aí no cantinho. Pessoal, vamos dar continuidade. Eu gostei agora.